Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no bairro do Queens, em Nova York. Filho de Fred Trump, um bilionário do setor imobiliário, e Mary Ann MacLeod, uma imigrante escocesa, Donald cresceu em uma casa cercada por disciplina rígida, tradição protestante e uma ambição silenciosa. Fred era conhecido como um empresário implacável e meticuloso, construindo milhares de casas para a classe média americana. E Donald, desde muito cedo, observava o pai tomar decisões que moldavam bairros inteiros. Na infância, era descrito como inquieto e impulsivo. E aos 13 anos, foi enviado à Academia Militar de Nova York, uma instituição que moldaria parte de sua personalidade combativa. Foi ali que ele começou a desenvolver sua visão de liderança baseada na força, na competitividade e na crença inabalável em sua própria capacidade. Após concluir o ensino médio, Donald estudou por 2 anos na Universidade Fordham, antes de ser transferido para a prestigiada Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, onde se formou em economia em 1968. Mas mesmo com um diploma em mãos, ele sabia que sua formação real vinha das lições aprendidas com o pai, nos canteiros de obras e nos escritórios da Trump Organization. Ao assumir os negócios da família nos anos 1970, Donald decidiu mirar mais alto. Enquanto Fred Trump focava em projetos residenciais nos subúrbios, Donald queria os holofotes da ilha de Manhattan. E foi lá que começou a construir a imagem do magnata audacioso, capaz de transformar imóveis decadentes em verdadeiros marcos da cidade. Um dos primeiros passos foi a reforma do Hotel Commodore, que mais tarde se tornaria o Grand Hyatt. Em seguida, veio a Trump Tower, na Quinta Avenida, uma estrutura de vidro e aço de 58 andares que se tornaria o símbolo máximo de sua ambição e vaidade. O edifício não era apenas um empreendimento, mas uma vitrine de poder. Com sua cobertura dourada e um átrio repleto de mármore rosado, a torre refletia a grandiosidade que Trump queria associar ao seu nome. Nos anos 1980, Donald tornou-se um personagem recorrente na mídia, aparecendo em capas de revistas, programas de televisão e colunas de fofocas. Seu nome estampava cassinos em Atlantic City, hotéis de luxo, campos de golfe e até uma companhia aérea. Mas sua ascensão meteórica também escondeu os primeiros sinais de instabilidade financeira. Por trás da fachada dourada, acumulavam-se dívidas bilionárias e muitos de seus projetos estavam apoiados em financiamentos arriscados. Ainda assim, a imagem do empresário impetuoso, que nunca perde, seguia sendo reforçada por ele próprio a cada entrevista e aparição pública. Foi nos anos 1990, com a economia americana em crise, que Trump enfrentou seu maior teste. Vários de seus empreendimentos entraram em colapso e ele chegou à beira da falência. Cassinos fecharam, credores se impacientaram e a imprensa o tratava como uma farsa em queda livre. Mas Donald não recuou. Em vez disso, reinventou-se. Lançou livros como The Art of the Deal, onde apresentava sua filosofia de negócios baseada na negociação dura e no instinto infalível. Com isso, passou a ser visto não apenas como um empreendedor, mas como uma espécie de guru do sucesso. E essa reinvenção culminaria anos depois com sua entrada no mundo do entretenimento. Em 2004, ele estreou como apresentador e produtor do reality show The Apprentice, um sucesso imediato que alavancou ainda mais sua imagem de empresário implacável. A frase "You're fired" tornou-se icônica e Trump, mesmo longe dos bastidores empresariais, manteve viva a aura de liderança, controle e domínio. O nome Trump, mais do que uma marca de imóveis, agora era uma marca de personalidade. O terreno para algo maior estava sendo pavimentado e os olhos do mundo ainda não haviam entendido que o empresário do Queens estava preparando um passo sem precedentes: migrar dos negócios para a política. O sucesso de Donald Trump como apresentador do reality show The Apprentice
consolidou sua presença no imaginário americano como o arquétipo do homem de negócios bem-sucedido. Com sua retórica autoritária, aparência imponente e estilo direto, Trump se transformou em mais do que um empresário. Ele se tornou um personagem. Durante os anos 2000, enquanto o público o assistia demitir candidatos em rede nacional, Trump também se envolvia em uma série de polêmicas e batalhas judiciais. Foram questões com seus cassinos, com a Universidade Trump, posteriormente fechada após acusações de fraude, e ainda com suas declarações explosivas sobre temas raciais, políticos e culturais. Apesar disso, sua visibilidade continuou crescendo. Trump entendeu como poucos a dinâmica da mídia moderna, alimentando polêmicas que, ao invés de afastá-lo do público, o mantinham sempre no centro das atenções. À medida que o cenário político dos Estados Unidos se polarizava, Trump percebia uma oportunidade. Enquanto a classe política tradicional perdia credibilidade, ele encontrava nas redes sociais e nos canais conservadores uma nova base de apoio. Eleitores desencantados com Washington, com o sistema e com as promessas que nunca se concretizavam. Era o momento ideal para sua entrada no jogo político, e ele sabia disso. Em 16 de junho de 2015, ao descer a escada rolante dourada da Trump Tower, Donald Trump anunciou ao mundo sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Seu discurso, carregado de críticas à imigração, à economia globalizada e ao que ele chamava de fracassos do governo, foi recebido com desdém pela mídia tradicional. Muitos o trataram como uma piada, uma celebridade buscando atenção, mas o público reagiu de forma diferente. Seu estilo direto, livre de filtros, falava a um grupo crescente de americanos que se sentiam esquecidos pelo sistema. Em meio a uma campanha repleta de ataques pessoais, controvérsias e debates acalorados, Trump derrotou uma série de políticos experientes nas primárias republicanas. Contra todas as previsões, tornou-se o candidato do partido. Na eleição geral de 2016, enfrentou a democrata Hillary Clinton. A disputa foi marcada por escândalos, investigações sobre e-mails, interferência russa e uma cobertura midiática sem precedentes. E então, em 8 de novembro de 2016, Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos em uma das viradas mais inesperadas da história política americana. A vitória expôs as fissuras profundas na sociedade americana, revelando um país dividido, confuso e, ao mesmo tempo, fascinado com o novo líder que prometia tornar a América grande novamente. Durante seu mandato, entre 2017 e 2021, Donald Trump redefiniu a forma como a política era conduzida em Washington. Seus tweets matinais frequentemente causavam crises diplomáticas, debates acalorados e mudanças nas bolsas de valores. Trump governava como falava, sem filtros, sem medo do confronto, sempre se apresentando como um outsider, enfrentando o sistema. Em sua administração, cortou impostos, desregulamentou setores da economia, retirou-os de acordos internacionais como o Acordo de Paris e o Pacto Nuclear com o Irã. Também indicou 3 juízes para a Suprema Corte, consolidando uma maioria conservadora que influenciaria decisões por décadas. No campo internacional, aproximou-se de líderes autoritários como Kim Jong-un, da Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que entrava em confronto com aliados históricos da Europa. Internamente, enfrentou protestos contra o racismo e a violência policial, especialmente após o assassinato de George Floyd. Mas foi em 2020 que seu governo foi colocado à prova de forma mais intensa com a chegada da pandemia de Covid-19. Trump foi amplamente criticado por sua resposta à crise sanitária, minimizando a gravidade do vírus, promovendo tratamentos sem eficácia comprovada e entrando em conflito com especialistas. Ainda assim, mesmo em meio ao caos, sua base permaneceu firme.
E ao final de seu mandato, o cenário político americano parecia mais polarizado do que nunca. A eleição presidencial de 2020 se tornaria um dos capítulos mais turbulentos da história dos Estados Unidos. Após uma campanha marcada por tensões, pandemia e desinformação, Donald Trump foi derrotado por Joe Biden, candidato democrata e ex-vice-presidente de Barack Obama. A resposta de Trump, no entanto, foi imediata. Ele se recusou a reconhecer o resultado das urnas, alegando fraude eleitoral sem apresentar provas concretas. Essa narrativa passou a ser repetida diariamente em comícios, entrevistas e principalmente em suas redes sociais, inflamando sua base de apoiadores e alimentando um sentimento de injustiça e revolta. A culminância desse clima aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão de simpatizantes de Trump invadiu o Capitólio dos Estados Unidos durante a sessão que certificaria a vitória de Biden. O episódio, transmitido ao vivo para o mundo inteiro, marcou uma ruptura grave no processo democrático americano e resultou em mortes, prisões e uma profunda cicatriz institucional. Trump foi acusado de incitar a insurreição e, pela segunda vez, foi alvo de um processo de impeachment. Ainda assim, novamente foi absolvido pelo Senado, mantendo intacta sua possibilidade legal de voltar à política. Mesmo fora da presidência, Donald Trump nunca deixou de influenciar o cenário político dos Estados Unidos. Banido de plataformas como Twitter, Facebook e YouTube, ele criou sua própria rede social, a Truth Social, onde continuou se comunicando diretamente com sua base. Realizou comícios por todo o país, endossando candidatos republicanos e moldando o Partido Republicano à sua imagem, mais populista, combativo e centrado em sua figura. Diversas investigações começaram a cercar seu nome, incluindo acusações de posse ilegal de documentos sigilosos, interferência nas eleições do estado da Geórgia e fraudes fiscais envolvendo suas empresas. Apesar disso, Trump permaneceu como um dos nomes mais populares entre os eleitores conservadores. Em novembro de 2022, anunciou oficialmente sua candidatura para a eleição presidencial de 2024. Com isso, reacendeu não apenas sua ambição política, mas também as divisões profundas dentro da sociedade americana. Seus adversários o veem como uma ameaça à democracia, seus apoiadores como um guerreiro contra o sistema corrompido. Enquanto isso, o mundo observa, mais uma vez, a jornada de um homem que transformou o modo de fazer política, com consequências ainda difíceis de mensurar. A trajetória de Donald Trump é, ao mesmo tempo, fascinante e controversa. Ele é um fenômeno que escapa às categorias tradicionais. Empresário, celebridade, presidente, réu e potencial futuro líder novamente. Trump representa um sentimento global de frustração com as instituições, com as elites e com os modelos tradicionais de liderança. Sua comunicação direta, seus posicionamentos duros e sua habilidade de transformar conflitos em palco o mantém como uma das figuras mais influentes do século XXI. O que começou com um herdeiro do setor imobiliário se transformou em uma força política disruptiva, capaz de moldar governos, gerar ondas de apoio e revolta e dividir uma das maiores democracias do mundo. No presente, seu nome ainda carrega peso e, para muitos, esperança ou temor. E o futuro permanece incerto. A história de Donald Trump ainda está sendo escrita nas cortes, nas urnas, nas ruas e nas telas. E é por isso que vale a pena acompanhá-la de perto, entender suas raízes, seus métodos e seus impactos. Se você gostou deste documentário, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário aqui embaixo. Na sua opinião, Donald Trump ainda será presidente novamente? Vamos conversar.